Imagine só, são mais de 10 dias de busca, 3 crianças pequenas saindo para brincar num domingo comum, e de repente, simplesmente desaparecem no meio da mata. Até agora, as equipes não conseguiram encontrar 2 deles. Isto não é ficção, é o que está acontecendo agora em Bacabal, no interior do Maranhão. No dia 4 de janeiro, 3 primos, Anderson Cauã, de 8 anos, Isabelle, de 6, e Michael, de 4, saíram para brincar no quilombo de São Sebastião dos Pretos e simplesmente sumiram. Uma busca gigantesca foi montada. Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Exército, drones, helicópteros, cães farejadores, mais de 1000 voluntários, todos com um único objetivo: trazer essas crianças de volta para casa. E tem mais, uma das crianças foi localizada com vida, sozinho, fraco, sem roupas, mas dizendo apenas que os primos estavam mais à frente. Mas até agora, Isabelle e Michael ainda não foram encontrados. E o mistério continua. Segundo a investigação oficial até aqui, as 3 crianças teriam passado ao menos uma noite em uma cabana abandonada na mata, chamada pelos moradores de Casa Caída. A informação foi confirmada por cães farejadores a partir do relato do menino Anderson, que conseguiu indicar o trajeto percorrido pelo grupo. As buscas estão entrando no 13º dia, com equipes intensificando a procura em áreas de mata, lagos e até buscas subaquáticas, e ainda sem desfecho definitivo para encontrar os 2 irmãos. Essa história emociona e assombra, não só Bacabal, mas o Brasil inteiro. E como comunidade, particularmente a cristã, muitos fiéis têm refletido: o que Deus nos chama a fazer diante de uma tragédia assim? A Igreja sempre nos orienta a orar fervorosamente por aqueles que sofrem e por situações sem resposta imediata. A Bíblia é clara: obre tudo, façam orações e súplicas, intercedendo por todos os que sofrem. Diante de um caso em que 2 crianças ainda estão desaparecidas, a oração não é passiva, é ativa, pedindo a Deus direção, conforto para famílias e proteção para as crianças. Auxiliar nas buscas quando possível, ou ajudar com doações, apoio emocional às famílias. Amor em ação é fé que se manifesta. Denunciar rumores ou teorias sensacionalistas. Até agora não há nenhuma confirmação oficial de crime ritualístico ou sequestro relacionado a rituais, apenas especulações circulando em redes sociais e vídeos online que não vêm de fontes oficiais. Em matéria oficial, o foco das buscas é localizar as crianças com vida. Na internet, histórias sensacionalistas podem surgir, incluindo teorias de ritmos ou suspeitas não confirmadas, mas é importante reforçar: autoridades ainda não confirmaram nada além do desaparecimento e buscas intensas. A Igreja nos instrui a não espalhar medo ou desinformação, e sim esperança, fé e verdade. Enquanto as buscas avançavam dia após dia, uma pergunta ecoava entre os moradores de Bacabal: como 3 crianças conseguem desaparecer sem deixar rastros claros? Cada amanhecer trazia esperança, e cada entardecer, mais angústia. As equipes entravam mais fundo na mata, enfrentando calor, lama, insetos e silêncio. Um silêncio que dói. Drones sobrevoavam a região, cães farejadores seguiam odores quase imperceptíveis, e voluntários caminhavam quilômetros com o coração apertado. E então, um detalhe que mudou tudo: o relato da criança encontrada com vida. Ele falou de uma noite passada em uma cabana abandonada, falou de medo, falou de fome, e falou que os outros 2 estavam mais à frente. Essa frase simples reacendeu a esperança de milhares de pessoas. Se estavam à frente, ainda havia tempo. Ainda havia vida. Mas os dias passaram. E com eles, vieram também as dúvidas, o cansaço e o desespero das famílias. Nesse momento, a Igreja se levantou em oração. Cultos foram dedicados às crianças. Correntes de fé se espalharam pelo Maranhão e por todo o Brasil. A mensagem era clara: quando a força humana acaba, a fé continua. A Bíblia nos lembra que Deus vê o que os nossos olhos não veem, e age mesmo quando tudo parece parado. Mas a Igreja também orienta algo muito importante: não espalhar medo, boatos ou acusações sem provas. Em momentos assim, o inimigo da verdade é a desinformação. Até agora, as autoridades não confirmaram rituais, sequestros ou qualquer prática criminosa específica. O que existe é uma investigação em andamento e uma busca que não foi interrompida. E isso nos ensina algo poderoso: fé não é criar teorias, é confiar em Deus e respeitar a verdade. É orar, ajudar, apoiar e esperar. Cada criança desaparecida representa um alerta para toda a sociedade. Sobre cuidado, sobre vigilância, sobre responsabilidade coletiva. E enquanto Isabelle e Michael ainda não foram encontrados, uma coisa é certa: eles não foram esquecidos.
nem pela família, nem pelas autoridades, nem por Deus. Se você está assistindo este vídeo agora, saiba, sua oração importa. Seu compartilhamento importa. Sua atenção a esse caso pode fazer a diferença, porque essa história ainda não terminou. E nós continuaremos acompanhando cada passo, cada informação confirmada, cada sinal de esperança. E quanto mais o tempo passa, mais essa história deixa de ser apenas uma notícia. Ela se torna um clamor de pais que não dormem, de mães que oram com lágrimas nos olhos, de uma cidade inteira que parou para esperar respostas. Em Bacabal, o assunto não muda. Em cada esquina, em cada conversa, o mesmo nome é repetido: Isabelle, Michael. As equipes continuam avançando, mesmo quando o corpo pede para parar. Porque quando se trata de crianças, desistir nunca é uma opção. A mata guarda seus segredos, mas também revela verdades no tempo certo. E é exatamente sobre tempo que a fé nos ensina algo profundo. A igreja lembra que Deus não trabalha no nosso relógio. Ele trabalha no propósito. Na Bíblia, vemos histórias em que o silêncio precede o milagre, e outras em que o silêncio fortalece o coração de quem espera. Por isso, líderes religiosos têm orientado: perseverem. Perseverem na oração. Perseverem na união. Perseverem na verdade. Nada de espalhar pânico. Nada de transformar dor em espetáculo. Cada informação deve ser tratada com responsabilidade, porque vidas estão envolvidas. E enquanto muitos perguntam por quê, a fé nos ensina a perguntar o que podemos fazer. Podemos orar. Podemos apoiar as famílias. Podemos manter esse caso vivo, sem distorcer, sem inventar, sem julgar. Porque o esquecimento é o maior inimigo da justiça. E o silêncio da sociedade pode ser tão cruel quanto a própria tragédia. Essa história ainda está sendo escrita. Cada dia é uma nova página. E enquanto não houver um desfecho, a esperança continua respirando. Mesmo cansada, ela continua. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para ser parte dessa corrente de fé, consciência e humanidade. Porque enquanto houver oração, enquanto houver busca, enquanto houver amor, ainda há esperança. E enquanto muitos perguntam até quando essa espera vai durar, a verdade é que ninguém está preparado para conviver com a incerteza. A incerteza corrói. A incerteza cansa. Mas também revela quem somos de verdade. Há pais abraçando filhos com mais força depois desse caso. Há pessoas revendo rotinas, cuidados e prioridades. Porque quando 3 crianças desaparecem, algo dentro da sociedade também desaparece junto: a sensação de segurança. E é nesse vazio que o medo tenta entrar. Por isso a igreja reforça: onde o medo tenta se instalar, a fé precisa ocupar espaço. Não uma fé cega, mas uma fé responsável, madura e vigilante. Cada culto, cada oração, cada corrente espiritual tem sido um grito silencioso que sobe aos céus. Um pedido simples, mas profundo: que essas crianças sejam encontradas. Enquanto isso, investigadores seguem analisando cada detalhe, cada rastro, cada possibilidade. Nada está sendo ignorado. E mesmo quando não há novas informações, o trabalho não para. O silêncio não significa abandono. A Bíblia nos lembra que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. E hoje, o coração de Bacabal está quebrantado, mas ainda de pé, ainda crendo, ainda esperando. Essa história nos confronta com uma pergunta difícil: estamos apenas assistindo, ou estamos nos importando de verdade? Porque se importar é permanecer. É não trocar de vídeo. É não esquecer os nomes. Isabelle, Michael. Enquanto eles não forem encontrados, essa história continua ecoando. E cada pessoa que compartilha, comenta ou ora, mantém essa chama acesa. Talvez o final ainda não esteja claro. Mas a esperança não precisa de todas as respostas para existir. Há histórias que passam. E há histórias que nos atravessam. O caso dessas 3 crianças não é apenas mais uma manchete. Ele expõe nossa fragilidade, nossa dependência de Deus, e nossa responsabilidade como sociedade. Porque amanhã pode não ser Bacabal. Pode ser qualquer cidade, qualquer família. E é por isso que esse silêncio coletivo precisa ser quebrado com consciência, não com sensacionalismo. Com verdade, não com boatos. A igreja tem sido clara. Este é tempo de vigiar, orar e agir com amor. Tempo de cuidar mais das crianças. Tempo de fortalecer os lares. A palavra diz que os filhos são herança do Senhor. E quando uma herança está em risco, todo o corpo sente. Enquanto Isabelle e Michael seguem desaparecidos, cada minuto importa. Cada dia importa. As buscas continuam.
As orações continuam. E a esperança resiste. Talvez você esteja assistindo este vídeo em silêncio. Talvez com o coração apertado. Talvez com perguntas sem resposta. Mas uma coisa é certa: Deus não é indiferente à dor humana. Mesmo quando ele parece em silêncio, ele continua presente. Essa história ainda não terminou. E até que termine, nós não vamos virar o rosto. Porque esquecer seria desistir. E desistir não é uma opção quando vidas estão em jogo. Se você chegou até aqui, permaneça. Acompanhe. Ore. Porque enquanto houver alguém lembrando, enquanto houver alguém falando, enquanto houver alguém clamando, a esperança continua viva. Há histórias que passam. E há histórias que nos atravessam. O caso dessas 3 crianças não é apenas mais uma manchete. Ele expõe nossa fragilidade, nossa dependência de Deus, e nossa responsabilidade como sociedade. Porque amanhã pode não ser Bacabal. Pode ser qualquer cidade, qualquer família. E é por isso que esse silêncio coletivo precisa ser quebrado com consciência, não com sensacionalismo. Com verdade, não com boatos. A igreja tem sido clara. Este é tempo de vigiar, orar e agir com amor. Tempo de cuidar mais das crianças. Tempo de fortalecer os lares. A palavra diz que os filhos são herança do Senhor. E quando uma herança está em risco, todo o corpo sente. Enquanto Isabelle e Michael seguem desaparecidos, cada minuto importa. Cada dia importa. As buscas continuam. As orações continuam. E a esperança resiste. Talvez você esteja assistindo este vídeo em silêncio. Talvez com o coração apertado. Talvez com perguntas sem resposta. Mas uma coisa é certa: Deus não é indiferente à dor humana. Mesmo quando ele parece em silêncio, ele continua presente. Essa história ainda não terminou. E até que termine, nós não vamos virar o rosto. Porque esquecer seria desistir. E desistir não é uma opção quando vidas estão em jogo. Se você chegou até aqui, permaneça. Acompanhe. Ore. Porque enquanto houver alguém lembrando, enquanto houver alguém falando, enquanto houver alguém clamando, a esperança continua viva.